Deixa eu mostrar algo para você na página de número 11. No livro de Isaías, se revela que a extrema capacidade levaram ao orgulho e exaltação. No texto a seguir, destaca-se bem o eco de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra. tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse capítulo completa, que possa ficar no coração de vocês, Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. Um complementa o outro. Se alguém perguntar para vocês assim, como foi que Lúcifer foi jogado por terra? Você tem duas fontes seguras para explanar e conhecer como foi que surgiu Satanás. Foi através de Ezequiel, mostra para nós, através da sua perfeição, o seu coração se encheu de violência. E no livro de Isaías, ele mostra para nós, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 14, que eu quero te mostrar 5 pontos cruciais. Isaías 14, versículo 12. Ó estrela da manhã, Sim. filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que desabilitava as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o teu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Irei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Do versículo 12 ao versículo 15, você vai encontrar na sua Bíblia 5 pontos cruciais de um ser que se achava. Olha só, ele se achava a fonte de tudo. No versículo 12, ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, e como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, dizia o quê? Eu, não é isso? Sim ou não? Está assim na sua Bíblia, no versículo 12 a 13. Eu subirei ao céu. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a palavra de Deus, ela tem as suas revelações. E o grande diferencial de nós lermos a Bíblia é tomar posse das revelações, é o que vai fazer a grande diferença para nós. O que é que acontece? Existem os pronomes que no singular mostra quem ele é. Então ele diz assim, eu subirei. Ele diz mais, que exaltará o meu trono. E ele diz mais, no monte da congregação me assentarei. E ele diz mais, na extremidade do norte subirei. E depois ele diz, das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Na minha tradução, a minha Bíblia, ela é atualizada, então ela me dá esses 5 pronomes: eu, meu, me, subirei e serei. Interessante é que tudo isso se encontra na Bíblia. Tudo isso está lá na Bíblia. Só que nós lemos a Bíblia, vemos o princípio que Satanás usa e muitas vezes nós pegamos o mesmo caminho. Mas, pastor Dilson, que caminho é esse? É o caminho de você querer fazer as coisas sozinho.
É o caminho de você achar que você é a fonte das coisas. Que ninguém sabe fazer, só você. Ninguém consegue fazer, só você. É colocado algo na sua mão. É colocado algo na sua mão. Aí você vai executar ele. Aí a outra pessoa diz assim: se fosse eu faria melhor. Porque essa pessoa, no fundo, ela acha que ela é a fonte. E na verdade não é. Então, o grande ponto no livro de Isaías, pessoal, é o eu. Nós temos que ter muito cuidado com o eu. Ah, eu faço. Pastor, não, eu faço, eu sei fazer. Então isso é um risco, isso é um grande perigo. Porque a partir daí, começa a gerar algo no nosso coração, sem menos perceber o porquê e como foi que isso aconteceu. Justamente por causa desse ponto. Por causa de tudo isso, a Bíblia chama ele de Satanás. No livro de Ezequiel, mostrou que houve um processo nele. A formosura, o comércio e o seu coração se corrompeu. No livro de Isaías, diz que ele externou isso. E na conversa dele, ele dizia assim: eu faço, eu vou, eu subirei, eu vou me assentar, eu serei. Nos 5 eu dele, ele cai. O Senhor joga ele por terra, para que os homens da terra o contemplem. Então esse foi o verdadeiro motivo da queda de Lúcifer. Queria que você abrisse na página de número 12. Com o surgimento de uma segunda fonte de autoridade do universo, a desordem e a confusão substituíram a harmonia, a justiça e a paz. Deus então lançou a terra. Satanás corrompeu a terra. Parte dos anjos que os seguiram em sua rebelião. Estes anjos são identificados como os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, das regiões celestes, descritos pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Então, a paz, a harmonia foram trocadas, elas foram substituídas por uma grande desordem, uma grande confusão. O que mais existe hoje nas igrejas é os grandes rachas. Você acredita que muitos de vocês devam conhecer que o João congregava com o pastor fulano, mas agora ele está congregando com o pastor ciclano. E quando é depois, o irmão ciclano sai dali e ele abre outro ministério para ele. Então isso vai acontecendo. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu te faço refletir algo. Quando isso acontece, pessoal, cria-se uma grande desordem. Todo racha, toda divisão cria uma grande desordem. Por quê? Eu estou tocando nesse ponto dessa forma para vocês. Como é que nós podemos pegar o ponto de uma divisão quando você olha para uma família, casais que se separam, quando os pais se separam, os filhos não sabem com quem ficam, eles não sabem para onde vão, se fica com o pai ou se fica com a mãe. E por causa desse problema, por causa dessa divisão, muitos filhos se perdem no caminho. Então, o ponto aqui é entendermos que a palavra do Senhor pede para que nós possamos promover a paz e a harmonia, que era isso que existia no céu e foi quebrada por causa de Lúcifer, porque ele tinha um jogo, ele gerou no coração. No livro de Isaías, ele diz lá no capítulo 14, versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei. Onde é que as coisas começam? No coração.
toda desavença, toda confusão, começa primeiro no coração. Eu não trato o meu coração, eu não consigo suportar. E aí eu começo a pensar uma coisa daquele irmão ou daquela irmã, e eu não procuro tratar isso antes. Aí o que é que eu faço? O meu coração começa a dizer, e aí eu vou externar. Então, que possamos, dentro desse ponto, do que foi ministrado até agora, entender que a paz e a harmonia precisa prevalecer no nosso coração e onde nós estamos, seja em casa, seja na escola, seja na igreja. Então, qual foi o verdadeiro motivo da queda de Lúcifer? Deixa eu ler com você na página 14. A fim de estabelecer como fonte autônoma de autoridade, Satanás precisou de uma base de razão e argumentação, e para conquistar seguidores, usou seu poder de conhecimento e arrogância. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, querendo lançarei, profanar fora o monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, da carne, e meio das pedras. Então, qual foi o verdadeiro motivo da queda dele? Ele de fato se achava capaz, e isso levou ele por terra. O seu coração se corrompeu e ele veio a ser lançado por terra. Algo interessante que eu quero tocar nesse ponto com vocês é que a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que ele tinha várias pedras. Diz que ele era coberto por várias pedras, e cada uma dessas pedras, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, essas pedras representam algo, representam o dom, aquilo que ele fazia. Então, por ele fazer tudo isso, por ele ter todos esses dons, ele de fato se achava. E isso gerou, o seu coração começou a se corromper, só que ele precisava de pessoas para isso. Ninguém consegue fazer uma rebelião sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então ele tinha algo, ele precisava de alguém, ele precisava de um respaldo, ele precisava que pessoas pudessem seguir ele. Por isso que ele causou esse dano. Então, na página 15, eu queria ler com você o parágrafo que diz assim: toda vez se alguém não se sujeita à autoridade de Deus e quer estabelecer a sua, ele precisa conseguir um grupo de seguidores por meio de relacionamentos e depois por meio de promessas, atos e benefícios para satisfazer a ambição dos adversários. Esse é o princípio de conduta de Satanás. Foi assim que ele conseguiu desde os anos em sua rebelião contra Deus, usando ira, carência de sua própria ambição e insatisfação. Ele precisava de seguidores, e com isso ele precisava ganhar essas pessoas. E ele fez isso como? Com promessas. O que vai acontecer com muitos de vocês, olha o que eu vou dizer para vocês agora. Na medida em que você começa a servir ao Senhor, quando você é chamado para ministrar uma palavra, quando você é chamado para cantar em algum lugar, as pessoas começam a olhar para vocês e começam a dizer assim: eu queria você aqui comigo. Você faz o que lá? Não, eu só sou um jovem lá do departamento, eu fico lá sentadinho. Se eu tivesse uma pessoa como você, eu botava você como líder aqui, jovens. Então, pessoal, essa é uma tática usada pelo inimigo de Deus. Quando eu falei lá em Ezequiel
que ele comercializava, com certeza ele estava oferecendo algo a alguém. Ele estava conversando com os anjos e dizendo o seguinte: não, porque eu faria isso. Eu sou assim, eu trago isso para você, eu posso oferecer isso a você. Então essa é a tática de Satanás, promover intrigas. Então deixa eu mostrar isso aqui para você. Para conquistar seguidores, usou seu poder de convencimento e barganha. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso está registrado onde? Mateus, capítulo 4, 8 e 9. Todos vocês conhecem esse texto, não conhecem? Amém. O Senhor foi levado em espírito e quando chegou lá, na conversa de Satanás com o Senhor, ele disse logo o seguinte: tudo isto te darei. Tudo isto o quê? Todo aquele reino. Que reino? Aquele reino que estava ali agora. Esse mundo aqui que nós vivemos hoje, tudo isso, todo esse mundo que nós vivemos hoje, ele pertence a um ser, a Lúcifer. E ele quer dar tudo isso àquele que se prostrar e adorar ele. Então todo o processo do inimigo é comércio, é troca. Tu vem para cá e eu te dou isso aqui. O Senhor é diferente. O Senhor diz que ele vem de uma forma simples, onde nós podemos ali beber dele de graça, sem pagar nada e sem preço nenhum. Então, pessoal, esse aqui é o governo do inimigo, é trazer pessoas para o lado dele por meio de muita confusão, por meio de muita contenda e intriga. Deixa eu trazer isso aqui para você. Olha só. Queria que você pudesse focar nisso aqui. Tomar o reino com intrigas. Esse relato se encontra aqui no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 21, diz que tinha um homem, só que a Bíblia chama ele de homem vil. O que seria esse homem vil? Ele tipifica isso aqui, ó, Antíoco Epifânio, que significa teimoso e resistente. A Bíblia diz que no livro de Daniel, capítulo 11, esse homem vil queria dividir o reino com uma tática militar, com intrigas, contendas. Ó, ele disse isso de você. Aí você disse não, disse. Só que ela não vai procurar saber. E com isso ela recebeu, não externou, não procurou tratar o assunto e as conversas começam a andarem. Então essa é a tática do inimigo. Sabe onde? Na rua? Não. É na igreja. Existe algo que no céu mostra como o Jardim do Éden. Vocês vão ver isso, Gênesis, Ezequiel, Jardim de Deus. E na igreja existe o seu altar, é a essência. A igreja, ela é o jardim de Deus. Ela é o Jardim do Éden. É um lugar que transmite paz. Porém, não está livre de ter arcanjos que causem intriga entre os anjos. Trazendo para nós aqui, a igreja é um sinal de paz. Sim ou não? Sim. Com certeza. Só que não impede de que no nosso meio tenha pessoas com o coração magoado, corrompido, mal, que quer causar contenda entre os demais. Lógico, isso não é aqui, tá bom? Mas na igreja nós não estamos livres, porque do mesmo jeito que aconteceu em Ezequiel capítulo 28, existe hoje na igreja pessoas perfeitas, entre aspas, que acha que pode fazer tudo e que acha que é capaz de fazer tudo. Na verdade, não percebe
que está sendo um instrumento do inimigo de Deus.